E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Buzon. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu gerenciava projetos quando eu fazia tradicional, né? Então eu já gerenciei projetos de uma forma bem tradicional. Algumas formas até foram evoluindo com o tempo, né? Depois que a gente aprendeu sobre algumas coisas de tamanho de lote, reduzir o trabalho em progresso. Algumas coisas a gente foi inserindo naquele contexto mais tradicional, mas mesmo assim era mais ou menos desse tipo, né? Então, a grosso modo, você tinha algumas fases, né? Num projeto bem cascateado, né? Você tinha aqui um momento de análise, desenvolvimento, testes e, sei lá, homologação. Certo? Eram fases bem definidas, com especialistas bem definidos por fase, etc. Eu, como gerente do projeto, estava lá acompanhando esse projeto, fiz o cronograma no meu Microsoft Project e eu, durante o período de análise, eu vinha reportando aqui tudo verdinho, né, para os meus diretores, para os meus gerentes, falando que o projeto estava muito bem. É porque o papel aceita tudo, né? Então, você está aqui no momento de análise, tem um especialista aqui, um analista de requisitos, digamos assim, e ele começa a trabalhar com o cliente, coleta as necessidades, o que o cliente está pedindo, né? É o tirador de pedido, né? Que vai lá e documenta, faz uma grande documentação. Então, o entregável dessa fase é uma documentação grande, né? Especificando todo o projeto, com protótipos, telas, etc., que vai ser passado para o time de desenvolvimento. Ok? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Muito bem, aí estava tudo verdinho, né? Entregamos aqui essa fase na data. O time de desenvolvimento, então, começava a pegar a documentação e inferir sobre o que precisava fazer. Começava a desenvolver algumas coisas. Esse cara aqui, o analista de negócios, o analista de requisitos, ele era desalocado para um outro projeto para otimizar os recursos, né? Para otimizar a alocação das pessoas em outros projetos. Esse analista foi ajudar em outro projeto aqui. E aí o time de desenvolvimento pegou a documentação para poder fazer, começou a desenvolvê-la, tinha algumas dúvidas, eventualmente esse cara aqui voltava para poder tirar algumas dúvidas, só que depois de um tempo, aqui num projeto convencional, mais ou menos do que a gente tinha, 4 meses de desenvolvimento, alguma coisa assim, né? Depois de um tempo, esse cara aqui ficava ruim, ficar atrapalhando esse cara no outro projeto, porque, né? Criava interrupção no outro projeto, o time começava, já entendi como funciona esse sistema, começava a inferir sobre a documentação e não precisava mais chamar o analista de volta. Durante o desenvolvimento eu reportava verdinho, um pouco de algum risco ali e tal, amarelo, né? Só que a gente dava um corre e as coisas ficavam de novo verdes e tal. E a gente conseguia entregar no prazo também o desenvolvimento, porque a gente ali teve um pouco de estresse entre esses caras aqui, um entendia uma coisa, outro entendia outra, resolveram e também foi entregue aqui no prazo, né? Deu uma correria aqui no final, os desenvolvedores ficaram um final de semana ou outro e resolveu. Chegava na fase de testes, aí era o inferno na Terra, né? Porque aquilo que foi desenvolvido pelos desenvolvedores não era exatamente aquilo que estava na documentação, né? E tinha muitos bugs. Então essa correria aqui do final, ela gerou bastante inconsistências, né? O time de desenvolvimento não teve tempo de testar eventualmente de uma forma que tivesse uma cobertura significativa. E esse cara aqui começa a achar um monte de bugs, né? Muitos bugs, muitas incoerências com a documentação. E aqui começa a ter os problemas, né? Reporta ali amarelo, reporta vermelhinho. Temos algum problema. O começo é um pouco mais fácil, que já tem os casos ali, era verdinho ainda, depois começa a ficar vermelho. Certo? E aqui então começa, né, chegando aqui mais próximo da segunda parte da área de testes, é o inferno na Terra, porque começa a entrar a figura do cliente querendo homologar, ou precisando homologar, né, dentro do processo que a gente tinha convencionado.
E aqui começa o inferno, porque o cliente começa a ver que aquilo que o tester está testando, que os desenvolvedores tinham feito e que eventualmente estaria na documentação, não era aquilo que ele queria. Né? Então aquilo que ele queria era uma coisa, aquilo que o cara estava testando já era outra, e não resolvia mais a necessidade dele. Ele começou a usar um pouquinho do produto e viu que aquilo que ele precisava, que ele tinha imaginado no começo, na documentação, apesar de ter sido aquilo exatamente que ele tinha definido e pedido, não vai ajudar em nada ele agora, porque ele entendeu e aprendeu com o sistema. E aqui começava o inferno, né? O círculo do inferno. O diretor da nossa fábrica, da nossa consultoria, né, os diretores e tal, falavam assim, ó, esse cliente é muito importante, então volta todo mundo, volta o analista, volta o time de desenvolvimento, vamos ver o que está acontecendo aqui, pega a documentação, vê se o cliente entende essa documentação, vê se é isso mesmo que precisava ser feito, o cliente dá os ajustes dele, a gente dá a nossa perspectiva, um estresse muito grande, mas não era isso que você tinha pedido, o diretor acaba falando, não interessa, faz o que ele está pedindo, porque esse cliente é muito importante para a gente, né? Aqui ficava bem vermelho, né, tudo, né, nos status report que a gente fazia. E nesses 10% finais aqui, que seria o projeto, acaba acontecendo de fato, né, os 90% que precisaria ter sido feito de uma forma integrada, né, com todo mundo junto aqui. Então talvez aqui tenha até sido uma inspiração para o trabalho em equipe, né, multidisciplinar, com a visão do cliente, com o tester presente junto com o desenvolvedor e com o analista, né, tudo acontecendo aqui nesse momento final. Então essa aqui é a forma cascata barra ágil de se fazer projetos, onde você planeja de uma forma cascateada, só que o estresse do contexto faz com que as coisas no final aconteçam de uma forma mais intensa, o que eles chamam talvez de war room, né? Isso é muito comum em alguns lugares, você tem um estresse, vai lá, uma grande crise, faz uma sala de guerra e as coisas acontecem, né? Todo mundo tá junto e tal. Então esse aqui é um pouquinho do meu cenário, desenvolvendo projetos tradicionais que eu fazia ali entre os anos de 2005 até 2008, 2009 eu fazia desse jeito. Alguns ganhos que a gente foi tendo no caminho, né, era fazer pequenas cascatas, então em vez de um projeto de um ano fazer uma cascata enorme, né, se fazia pequenas cascatinhas, né, em módulos que a gente ia integrando. E isso com o tempo se mostrou um pouco melhor, apesar de que projetos grandes tinham maiores estresses, né? Você via isso aqui acontecer em projetos de 3 meses? Também tinha, só que era num grau tão menor e às vezes a gente estava tão acostumado com algumas coisas que a gente já driblava elas de alguma forma. Alguns cenários o cliente era bem presente desde o começo, ajudava muito nesse sentido, mas esse é o cenário, como você pode ver nesse final de desenho, bem caótico que a gente vivia na época. Ok? Um grande abraço para você. Coloca os comentários aqui também se você vive algo parecido com isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.